Olá, pessoal do Snap Talks. Mano, é muito engraçado que eu sempre começo o podcast do Snap em mente a introdução do podcast do Bocadinhas, mano, do Lucas Inutilismo com o Marcelo. Que ele sempre começa tipo, olá a todos do Bocadinhas, um bagulho assim. E sempre que eu começo, eu fico pensando em falar alguma coisa parecida, né? Porque eu acho legal, assim, eu acho maneiro. E aí, como eu fico com essa na cabeça, eu esqueço que o nome desse é Snap Talks e não Bocadinhas. Então, dá um bug, assim, aí eu dou uma travada, assim, uns milissegundos, assim, pra não falar segundo, que eu fico pensando, putz, não é Bocadinhas, é Snap Talks, viu? Eu acabei de errar. Enfim, bem-vindos ao quarto episódio do seu podcast favorito, ou que um dia vai se tornar seu favorito, eu espero. E hoje eu tô aqui gravando num sábado de manhã. Fui levar minha namorada pra trabalhar. Tirei carta, né? E não basta você fazer autoescola porque você não aprende nada. Assim, se aprende, é lógico, né? Mas só que eu acho que é muito mais de você observar, como tudo na vida, provavelmente, né? Que você tem que observar e depois você tem que praticar, né? Não tem, querendo ou não, é aquela habilidade manual. Afinal, o carro é manual, né? E eu não tinha me tocado nisso até agora, mas tudo bem. E então você tem que praticar para aquilo se tornar algo fluido. E eu agora tô praticando. Confesso que dá um certo cagaço, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô fazendo algo de certo. Então eu fico um pouco confiante. Eu não sei se. E é claro, né? Todos os acidentes que acontecem, tudo bem que alguns são porque a pessoa é iniciante, mas a maioria é porque a pessoa se acha muito experiente naquilo, né? Tipo assim, não morre afogado quem não sabe nadar, pô. Esse cara não vai entrar na água, pô. Como assim? Então, eu fico meio com receio de ter essa confiança. E eu acho que às vezes é isso que tá me prendendo de não dirigir melhor, porque eu entendo que eu tenho que ter confiança, principalmente se eu tenho certeza, é claro que eu tenho habilidade, né? Mas eu sinto que eu tenho que ter a confiança pra eu desbloquear essa minha parte de estar com muito medo o tempo inteiro. Mas não medo, assim, mas tipo, tá puta merda. Calma aí que tá passando uma moto. Aí, fechou. Então eu fico com um certo medo, assim, sabe, ainda. Só que eu não sei se eu deveria ter tanto esse medo assim ou não. Não faz sentido. Mas, assim, eu pratico, acho que muito intensamente a direção defensiva. Às vezes eu brinco, minha namorada é uma grande prova que às vezes eu brinco, mas foi só uma vez. E porque a rua tava vazia, assim, sabe? Acho que falta isso, assim. Se a rua tivesse vazia, já era, fi. Beleza, suave. Agora você tem que me preocupar com o carro da frente. Tem que me preocupar com a vindo atrás. Porra, mano, vamos organizar isso daí direito. Mas porque, tipo, a sensação de aceleração é muito boa. Mas é isso. Eu acho que eu tô melhorando bastante na direção. Eu ainda não estacionei de baliza, ainda não precisei. Eu não sei se eu vou mandar bem ou não, né? Eu vou ter que estar testando um dia. E dá medo, né? De você pensar assim, puta, eu vou fazer uma baliza de verdade com os carros, mano. Se bater vai dar mó fita, dor de cabeça. E tudo que eu menos quero agora, sinceramente, mano, é dor de cabeça. Então, acho que todo mundo, né? Mas, tipo, pô, eu não quero que isso aconteça, né? E aí eu vou ter que um dia treinar baliza, né? De verdade, assim. E eu espero que isso aconteça quando eu estiver com alguém que saiba dirigir ao meu lado, assim, sabe? Eu tô até pensando agora em pedir pra alguém ir de passageiro, assim, e que sabe fazer baliza, né? E ir me instruindo e tal, assim. Porque, tipo assim, aqui onde eu moro, eu consigo estacionar suave. Hoje, por exemplo, eu cheguei e tinha era um carro de um lado e a pilastra do outro, sabe? Do prédio. E eu tava sozinho. E eu já consegui estacionar lá suave, assim. Só que a única coisa que mudou foi que tinha um carro do lado agora. Aí já fica tipo, caralho, mano, tem um carro. E agora, como que eu vou estacionar essa fita? E aí eu tive que pedir pra minha namorada descer pra ela me guiar, assim, porque eu tava tipo meio, putz, será que eu vou conseguir? Sendo que eu já tinha conseguido. E aí, hoje, quando eu cheguei, eu fui. Ó, eu fui, tipo, levar ela o caminho inteiro e voltando pensando, tipo, mano, eu vou ter que estacionar naquela vaga, né, velho? E maldição. E aí. Só que, tipo, eu estacionei hoje suave. Eu estacionei um pouco torto. Mas assim, ela tá dentro da vaga, porque a vaga é grande. Então tudo bem, fica torto o carro, né? Não tá ultramente torto. Mas eu tenho um leve toque. Ou não. É só uma desculpa pra eu falar que tá torto. Mas tá torto. E eu consegui, sabe? Tipo, sozinho, assim. Não deixei morrer nenhuma vez. Aí eu fui querer consertar assim, sair de frente pra tentar consertar assim, aí não deu certo, aí eu desisti. Enfim, eu acho que eu tô ganhando confiança. Então eu acho que assim, quando eu for fazer a baliza, eu vou nessa assim, de tipo, puta, agora fodeu, não sei o que eu vou fazer. Sendo que eu vou, espero, né?
consegui tirar suave, assim, tipo, mano, é só mais uma direção normal, como assim? Não tem por que temer essa situação, tá ligado? E é isso que meu pai me ajudou muito também. Meu amigo Vinim, se estiver ouvindo, também ajudou, pô, de pegar trânsito, de ir pra outros lugares, assim, ajuda bastante, assim, a você entender que vão ter situações adversas, mas a direção, querendo ou não, é a mesma, sabe? Não tem por que temer essas situações adversas, porque você sabe como o carro funciona, sabe como outro carro funciona, tá certo, assim. Então é isso. E isso me lembrou outro assunto também que eu queria falar. É verdade, hoje não teremos tema, eu acho. Estamos falando bastante de direção, né? E pilotagem, então acho que esse é o tema. Mas eu tenho saído bastante para andar de bike. Tipo, 20 quilômetros eu faço com meu pai. E fazia muito tempo que eu não andava de bike. Eu não sei se vocês sabem, mas eu era um cara que gostava de andar de bike. Gostava mesmo porque eu me sentia bom. E isso volta justamente na recorrência do carro. Que é, mano, eu me sentia muito bom na bike. Então eu sentia que, mano, eu podia fazer absolutamente qualquer coisa. Assim, eu não sabia o básico, não sabia empinar. Não sabia pular direito, tipo assim, pular que eu digo assim, essas bikes grandes e pular ela inteira. Eu consigo pular assim, tipo, subir em guia alta, pular guia alta, ou pular um relevinho, assim, que é uma rampa, pô, aí eu consigo, beleza. Eu me sentia, tipo, mano, então foda. E aí, eu parei por muito tempo. Quando eu voltei, eu me senti um merda tremendo, porque eu tinha consciência de que eu era bom. E meu pai começou a me chamar pra andar de bike. E eu, tipo, tava meio não querendo ir, porque eu ficava pensando, putz, eu tô pedalando mal, né? Nada a ver. Vou passar uma vergonha. Só que, tipo, quando eu peguei uma vez eu dei chance, assim, falei, vamos aí, que a gente foi pedalar na Marginal. Tem a CVM. E vamos pedalar lá, 20 kmzinho, assim, suave. E é reto, né? Cola é plano, praticamente tudo. E é muito gostoso a sensação de andar de bike. E eu percebi, o pior é que eu percebi que eu preciso fazer um podcast andando de bicicleta, mano. Porque eu penso muita merda. Não no sentido, não sei se no sentido mal também, mas eu penso muita coisa quando eu tô andando de bicicleta. Eu falo sozinho, eu canto, eu comento as coisas que estão acontecendo. É loucura, assim, parece que eu percebo quando eu começo a andar de bicicleta, assim, numa velocidade, eu começo a pensar merda. E a Tourette se liberta de mim, assim. Todos os pensamentos intrusivos tomam conta. Inclusive do que eu posso fazer de bicicleta. Eu volto, tipo, como uma criança louca, assim, sabe? Pelo esporte. Tá descobrindo, assim, aquelas crianças que quer fazer tudo, endemoniada, que quer fazer tudo. E aí eu fico testando, assim, eu vou andar com meu pai, eu pulo tudo, assim, venho rápido, desço rápido pra cacete. E aí eu fico tentando empinar, que eu tô querendo aprender agora, né? Porque eu falei, mano, eu não aprendi quando eu era moleque. Eu comecei a andar de bike meio velho, assim, pros padrões de muita gente que eu conheço. Eu comecei a andar com 14 anos. Mas tipo, o moleque me ensinou era bom, ele andava muito bem. Aí eu aprendi, tipo, meio que na rua, assim, tipo, andando na moral, assim, nas avenidas e tal. E eu acho que isso também me ajudou a ganhar bastante confiança, né? E é isso, assim, me senti um cara. Eu sinto que bike é uma coisa legal, assim, sabe? Já quis por muito tempo, quando eu andava assim de bicicleta bastante, andar de BMX e tal, mas acho que eu não desenrolaria. Porque eu de tempo pra cá sou muito pesado. E eu acho que isso atrapalha um pouco nesse esporte, principalmente porque você tá querendo justamente uma bike leve pra sair do chão, né? Eu sinto hoje que eu tô melhorando por causa da dança, né? Que é outro esporte que tá me ajudando bastante. Pô, é aeróbico, assim, nesse sentido, quando tem não, é você andar na esteira, ou você andar, tipo, na bicicleta lá do negócio. Assim, o que eu mais fazia na academia era a bicicleta. Porque pra mim, eu gosto de andar de bike, é isso, mano. Tem tudo a ver. Só que, mano, é muito maçante. Assim, eu acho que é o único ponto positivo de fazer, aeróbico na academia é justamente você poder assistir alguma coisa. E aí eu ficava pensando, vou ver, sei lá, série, vou ver curso. E aí, só que, mano, sei lá, depois de um tempo assim, eu não aguento mais ficar vendo a mesma coisa. Talvez seja um pouco de ansiedade, né? Lógico. Só que, ou desse vício assim que a gente tem de, puta, conteúdo, preciso ver vários conteúdos na minha tela, não pode ter só um conteúdo, tem que ter vários. E talvez seja um pouco disso. Mas a sensação de você tá fazendo mesmo uma coisa, assim, tipo, sei lá, antes de dançar, o que tá me ajudando bastante é que eu tenho a consciência de que eu tenho que me alongar. Eu tô me alongando quase todo dia. Eu me sinto tão flexível hoje em dia, tão flexível, mesmo me sentindo meio gordo ainda. Eu me sinto tão flexível que é bizarro, assim. E é isso.
Então, um dia vai ter um podcast de eu andando de bike. E eu espero que seja com meu pai e eu falando sozinho, loucura. Porque é muito engraçado. E aí, enfim, esse é o ponto. E eu queria falar um pouco também, agora parando pra pensar, eu acho que eu queria falar um pouco sobre esse negócio que tá tendo de apostas e tal, das bets. E, mano, não tenho o que falar disso. Ah, não. Antes disso, eu quero falar sobre fazer esse podcast solo. Não, na moral mesmo, eu tenho que falar sobre isso. Eu já tô no terceiro episódio fazendo isso sozinho, falando pro microfone. E hoje eu meio que entendo, pra um gravador no caso, tipo, eu tô usando uma meia de espuminha. E é meio coisa de youtuber raiz, eu acho isso muito engraçado. Enfim. Tem que falar sobre fazer esse podcast solo. Eu tô no terceiro episódio e eu sempre falho de postar toda semana. Porque eu sinto que eu não tenho tanta coisa assim pra falar. Mas eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Eu só não me ligo assim, sabe? E aí eu vou deixando acumular assim. Só que, fazer essa desgrama sozinho é muito complexo. Porque é justamente isso. Eu sinto que eu não tenho tanta coisa pra falar. Só que se eu falasse com alguém, a gente ia desenrolar, sabe? Porque eu acho que ia ficar numa conversa assim. E isso me levou a começar a pesquisar podcasts e apresentador solo. E, mano, os maiores podcasts não são solo, velho. Como assim? Tipo assim, eu entendo que em dupla, mano, faz muito mais sentido isso daqui. Ou em mais gente. Não sei quanta gente, né? Eu acho que seria alguma coisa lá do Brainstorm. Que é tipo, acho que mais de 5 gente. Aqui a gente se passou. Sabe? Porque eu acho que aí se perde um pouquinho. Mas assim, em 3, 4 pessoas, assim, estourando ali 5, eu acho que dá pra desenrolar bem um podcast. Só que, mano, fazer sozinho é outra parada. Outras paradas. Às vezes eu me sinto gênio, às vezes eu sinto tipo, mano, não, nada a ver. Nada a ver, malandro. Como assim? Porque eu sinto que eu não tenho outra coisa pra falar, mano. Você viu? Eu tô falando da mesma coisa ainda. E eu sinto que em dupla não só, tipo, eu queria também que esse podcast, em alguns episódios, fosse mais cômicos, de humor, assim. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa engraçada. Só que eu sinto que sozinho eu não consigo fazer graça. Porque eu preciso de alguém, assim, pra, mano, que engraçado, kkkk, fazer uma piada, assim. Quando eu tô sozinho, eu faço umas piadas, beleza. E algumas coisas eu acho engraçado. Tipo, igual eu tava falando, quando eu ando de bike, eu falo umas besteiras, assim. E eu mesmo dou risada. Eu dou risada do que eu tô pensando, do que eu tô falando, assim. Eu fico andando de bike, assim. Aí eu tiro as mãos do guidão e fico, vem então, primeiro loucão que aparecer vai tomar. E tio, sozinho, mano, nada a ver, entendeu? E aí às vezes eu dou risada, assim, beleza, mas é engraçado. Só que sozinho, assim, é muito difícil pensar que eu tô sendo engraçado. Eu sinto que eu só tô tendo conversas profundas, assim, não profundas, assim, mas tipo, conversas mais num assunto, assim, tipo, aprofundado, assim, meio cabeça. E às vezes eu não quero falar de assunto cabeça, sabe? Eu quero só falar um pouco de uma resenha, falar de uma cabeça às vezes, tipo assim, intercalado, sabe? Pode ser na mesma conversa, só que intercalado. Assim, que aqui sozinho, eu tô só na conversa séria, na conversa profunda. E eu não quero, não me interessa. Me interessa um pouco, mas tipo, não. Porque todo mundo merece uma conversa resenha de vez em quando, né? Vamos concordar, gente. Façam mais conversas resenha. Então, fazer sozinho é foda. É complexo, leva tempo. Eu sinto que eu não preciso de todo esse tempo, mas leva tempo. E pra mim, mano, é também... os dias que eu vou fazer isso daqui. Eu tô pensando em fazer sexta-feira. Não sei ainda direito. Não sei ao certo. Mas se eu fizer todo dia, provavelmente vai ser na sexta-feira. Eu queria que fosse segunda-feira. Que aí eu podia falar que é pra começar da pior maneira a sua semana. Mas a semana começa domingo. A gente eleva e voltando, agora sim, enfim, fazer podcast sozinho é difícil. Agora eu queria falar um pouco sobre, mano, sobre esse negócio de aposta. E eu não sei se eu vi alguém falando isso em algum lugar, dessa treta toda que tá tendo. Eu não sei se eu vi alguém falando em algum lugar, mas tipo, a gente aceitar a aposta, a gente, sei lá, aceitar essas coisas de cassino, tigrinho, não é meio contra aquele conceito que todo mundo fala que, falta educação financeira nas escolas. O brasileiro não tem educação financeira, então ele não tem, tipo, noção do que fazer com dinheiro. E porque muita gente, assim, pensa que... Muita gente, assim, que eu digo que aposta, pensa que o dinheiro, que isso é tipo uma situação financeira, sabe? Ele tá comprando, sei lá, uma renda fixa, sabe? Tá comprando CDB, tá comprando um CELI, sei lá, mano. E a gente fala tanto de tipo, fazer educação financeira e a gente aceitar apostas, ou tipo, não aceitar assim, eu digo, beleza, você quer apostar, tudo bem. É tipo o cara que quer comprar ação mais merda, sabe? Tipo,
Ah, você quer comprar, o dinheiro é seu, compra lá, mano. Se ela valorizar, bom pra você. Se não, não. E é isso, sabe? Tipo, também tem seus riscos, vamos dizer, a área financeira, só que ela não são riscos assim, tipo, à mercê de um sistema, sabe? É claro que é à mercê de um sistema nesse caso, né? Mas não é à mercê, assim, de uma empresa que vai, de uma única empresa que tá literalmente querendo pegar seu dinheiro e não vai te dar nada em troca. Só que, tipo, na bolsa, essas coisas, não é isso, sabe? Existem estudos, assim. Tudo bem que eu entendo que também tá dentro de um sistema muito maior. Mas, assim, do horrível pro ok, mano, vai pro ok, né? Mesmo que ele não seja o ótimo, vamos dizer assim. Porque, pô, lá eu tenho certeza que não vou perder meu dinheiro. Pelo menos não todo, assim, do nada, assim. E torcendo para que uma máquina decida se eu vou ganhar ou perder. Não faz nem sentido, mano. Não faz nem sentido. Então, tipo, pô, a gente divulgar essa merda, divulgar essa parada, não é meio que, mano, completamente contra, assim, mano, nos meus princípios, isso é horripilante, mano. Você, tipo, pegar e aceitar porque você tá indo contra a evolução que todo mundo fala que precisa ter, sabe? Que é, mano, eu quero um país melhor. O que faria esse país melhor? Se todo mundo fosse bem de vida. O que precisa, então, pra todo mundo ser bem de vida? Todo mundo precisa conhecer, tipo, saber de investimento, pô. A galera tem que estudar o que fazer com dinheiro e tal. O país já seria um caminho, sabe? Não sei se, com certeza também, não seria a solução. Mas é um passo, sabe? Querendo ou não, é um passo. E você meio divulgar um bagulho que é completamente contra isso, tá ligado? Que é você. Aqui tá o golpe, tá ligado? Eu tô te divulgando o golpe pra você perder dinheiro, mano. Isso é exatamente contra tudo, assim. Você tá falando pro cara que nem sabe o que é investimento, que ele tem que colocar no tigrinho o dinheiro dele. E não, tipo, num bagulho pensando a longo prazo, mano. Como assim, velho? Como assim? Você, tipo, mano, contra tudo. Você tá indo contra tudo, mano. Você não quer que as coisas melhorem, então, pra você. E eu entendo, assim. Ah, tem gente que é assim mesmo, beleza, mano. Mas, porra, mancada, né, mano? É uma mancada. E aí eu fico pensando, mano, nesse sentido, quando eu pensei isso, assim. Porque pra mim até então, tipo, a galera só tava falando do Felca. E, mano, o assunto não é sobre o cara. É isso que, mano, mais me dá negócio. Que não é sobre o cara, mano. É sobre as apostas, mano. Não é tipo. Porra, não tem que ver ele como. É claro que eu entendo, assim, o peso de você ter alguém que lidera a sei lá, o protesto, tá ligado? Só que esse cara, ele não pode. Não é sobre ele, tá ligado? A coisa. Não é sobre ele. Tipo assim, não é sobre, vamos dizer assim, o Martin Luther King. Não é sobre ele, tá ligado? É sobre o que ele tá falando. O que ele tá falando é importante, tá ligado? Então, assim, o que eu vejo a galera só falando é do Felca, assim, falando, nossa, ele defende, nossa, ele não sei o que, nossa, que da hora, não sei o que, porra, ele hablou, sei lá, e tipo, mano, não, pô, é isso mesmo, a galera fica não sei o que, e os caras tão divulgando, mano, pô, na nossa cara, eu tô torcendo pras coisas melhorarem, afinal, eu sou um jovem, esperançoso ainda, muitos jovens hoje em dia no Brasil não são, e eu entendo, porque olha isso, mano, olha pra isso, viado, meu Deus, alguém para esses, mano, e eu falei assim, ó, é o seguinte, se por acaso, se algum dia alguém quiser patrocinar esse podcast, e eu digo assim, alguém, casa de aposta, eu falar, eu vou aceitar. E é o seguinte, eu vou dividir essa porra desse dinheiro com todo mundo que estiver ouvindo essa fita. Porque, mano, provavelmente, com certeza, né? Eles recebem um contrato fixo. E você ainda recebe um bônus. Se a pessoa vai lá e usa o seu código, mano. Então, tipo assim, pô, mano, usa meu código aí, me fala e vamos rachar essa grana, velho. Os caras é mó bobão. Eles estão tomando dinheiro de geral. Assim, é lógico que eu já tô aqui divulgando o meu plano, então com certeza eu não vou ser patrocinado por isso. Eu já tô divulgando aqui meu plano. Porque justamente também eu não quero. Mas se um dia algum bobão decidir patrocinar isso, já tô avisando, mano. Já tô avisando, eu vou te dar prejuízo. Você vai ter que perceber isso rápido. Senão, mano, eu vou ficar lá. Porque assim, ó, você tá tomando da gente, eu vou tomar de você também. Aí eu vou falar, não, mano, todo mundo que estiver usando isso, vamos rachar essa grana, viado. Não tem jeito, como assim, mano? Eu tô fazendo isso aqui de sacanagem, os caras não tá percebendo. Vamos rachar essa grana aí, a gente tá ganhando bônus, racha mais ainda. E aí a gente fecha num grupo assim de fazer pirâmide de aposta. Até a gente ficar mal falado e ninguém mais querer patrocinar. Enfim. É isso, sinceramente, mano, essa é a minha opinião, assim. Eu entendo quem fala, assim, que divulgaria pela questão da grana mesmo, porque, porra, é muito dinheiro, mano, é muito dinheiro, querendo ou não, que resolveria a vida de qualquer pessoa, eu acho, qualquer pessoa. E nem tô falando na casa dos milhões, não. Assim, resolveria
o problema de qualquer pessoa. É claro, assim, pra algumas pessoas 1 milhão, mas, mano, muita gente aceitaria por muito menos, sabe? Por muito menos, assim, sem condições. E assim, eu entendo quem não tá dentro disso, no sentido de se essa pessoa que vai ser patrocinada, de falar que aceita. Porque a gente não tá comparando a mesma coisa, sabe? A gente não tá comparando a mesma realidade. Assim, se você... Porque pra mim, essa é a pior parte ainda. Se você tem a capacidade de influenciar pessoas a fazerem algo, por que você influencia, tipo, pra isso, tá ligado? Ou, tipo, pra esse dinheiro fácil? Tipo, a resposta é óbvia, né? Se você parar pra pensar que tem gente ruim no mundo, a resposta é óbvia. Mas, mano, eu tenho certeza que meio que quase todo mundo quer um futuro melhor, tá ligado? Ou gostaria que o futuro fosse melhor. Se você quer que o futuro seja melhor que gostaria, por que você faz isso, sabe? E outra, você poderia ganhar o seu dinheiro de tantas outras formas, porque você já tá na capacidade de influenciar uma pessoa e colocar um código seu no jogo. Que é tipo, mano, que vai fazer ela perder dinheiro, tá ligado? Esse cara tá perdendo dinheiro pra uma outra plataforma que poderia estar sendo dinheiro que ele tá gastando com você. Tudo bem, é claro que você tá ganhando muito mais com a Bet. Mas você entende que você tá levando o seu público a gastar em outro lugar, mano? E não com você, tipo, é justamente contra o negócio nesse negócio de empresa, assim, sabe? De quando você vai estudar sobre empreendedorismo, que você não quer que, tipo assim, o seu concorrente também é o cara que faz o seu cliente gastar o dinheiro dele. E se o cara vender o celular dele, vender o computador dele, ele vai te acompanhar por onde, o seu bobão? Conta pra mim. Você entendeu? Tipo assim, mano, não faz sentido. E você poderia estar fazendo tanta outra coisa, assim, com certeza você não ama fazer bet, tá ligado? Você não ama fazer bet. Ninguém pensava em fazer bet, assim, porra, não é seu sonho, vou fazer bet, mano. Vende o seu sonho, viado. Assim, não no sentido de, é muito capitalista falar isso, né? Mas, tipo, mano, tá aí, tá ligado? Você pode fazer o bagulho com paixão também. Não precisa ser só a grana pela grana, tá ligado? Faz o que você gosta, mano. Talvez a galera goste. A galera. A galera é foda. Talvez a galera goste, pô, do que você tá fazendo. E, mano, pra mim não faz sentido, sinceramente. Esse negócio de bet é foda. Tá divulgado o meu plano. Eu espero que algum dia uma bet não ouça isso e decida me divulgar. Agora são 7 da manhã. Não são 7, são 8 da manhã. Muito louco. Eu vou dançar hoje ainda. E eu tô ensaiando muito de fazer um podcast sobre dança, porque é uma coisa... Nossa, eu sinto que é um assunto tão profundo pra mim. E por ser tão profundo assim, eu sinto que eu deveria fazer um podcast solo sobre isso, porque eu sinto que é quase algo religioso em mim, a dança. E ao mesmo tempo, eu sinto que eu deveria falar com alguém que sabe sobre o assunto, ou que goste pelo menos, porque eu queria também ter um papo um pouco mais cabeça, porque eu sinto que eu não sou... É lógico, com certeza, né? Eu não sinto. Com certeza eu não sou o cara mais apropriado pra falar sobre, principalmente a história, essas coisas. E então eu gostaria que alguém falasse. Eu sei alguns pontos, assim, mas eu queria saber mais, sabe? Eu tô até pensando em ver alguns documentários sobre. Mas eu queria trazer alguém assim que falasse. E, tipo, eu pensei em trazer o meu professor na época, só que ele foi pros Estados Unidos. Então agora eu tô sem ideia de quem pensar pra falar, mas eu vou descobrir alguém. Eu vou gravar esse podcast sobre... Eu fiquei pensando muito tempo, como é que eu vou chegar no meu professor e falar: professor, eu quero fazer um podcast sobre danças urbanas. Você falaria sobre isso num podcast? Eu não sei onde a gente poderia gravar isso, não sei mesmo. Se eu tiver uma ideia, eu sou todo ouvidos. Eu levo o gravador, você vai ver que o setup é nada, é só um gravador que eu vou pôr uma meia. Se eu não estiver inventando, eu não vou pôr a meia, né? É meio, porra, sinistro. E eu preciso comprar a lapela. Mas eu não sei se eu vou comprar a lapela, mas tô pensando. E se tudo der certo, eu compro uma lapela. E pra melhorar, né? Que aí também, se eu for fazer com outra pessoa, tem uma lapela. Eu não preciso ficar com ela assim do lado dela com um gravador. Assim a gente pode ficar, pô, de frente pro outro, pode variar as posições, não sei o que. E ficou meio estranho. Lá ele, 1000 vezes. Mas é isso, entendeu? E também pra fazer o de bike, eu provavelmente vou precisar de lapela, porque venta demais. E aí eu vou colocar. Tava vendo as técnicas pra pôr lapela. Aí eu coloco por baixo da camiseta e mando bala. Porque aí não vai estar ventando, vai estar mais suave. Mas é isso. Difícil. Difícil, muito difícil gravar sem lapela. Ai, eu acho que a gente pode estar encerrando esse podcast por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final. Eu queria começar, antes de terminar, é foda, né? Eu devia ter falado isso no começo do podcast. Eu queria começar a praticar uma coisa que é de gratidão. E eu não sei o quanto coach é isso, e aí isso que me dá preguiça de saber se eu faço isso ou não. Mas eu queria tentar começar todo início desse Snap Talks a falar alguma coisa que eu sou grato. Porque dizem que melhora o seu humor e tal. Eu já acho que eu sou uma até de bom humor. Mas eu acho que se outras pessoas quiserem fazer isso também, se isso for algum tipo de incentivo, eu acharia legal. Se isso for muito
bizarro, eu não vou fazer. Porque ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que seria legal, mas eu acho meio, tipo, estranhinho, muito estranho, entendeu? Não sei se faz sentido, mas é isso. E aí eu tô pensando em deixar uma enquete sobre isso aqui no Spotify. Então se você estiver ouvindo isso no Spotify, responda a enquete se eu faço isso ou não. Ou a gente pode fazer alguma outra coisa. Todo começo de podcast. E aí eu peço alguma sugestão. Ou eu penso em alguma outra coisa. Ou o ChatGPT pode pensar, né? Porra, hoje em dia o ChatGPT pensa por todo mundo. O que eu também posso falar um dia, que eu não sei o quanto eu concordo com isso, mas eu entendo os benefícios do ChatGPT. Eu acho ele muito benéfico, mas não em alguns casos. Mas isso eu vou guardar para outro podcast. E eu espero muito de coração que o próximo podcast seja com convidado. Estamos ensaiando isso daí. É isso. Espero que vocês gostem do próximo. Espero que vocês tenham gostado de todos os anteriores. Muito obrigado a todos e até mais.